Ele vai falar sobre o papel do FinOps na transformação digital. Então, por favor, Murilo, boa palestra para todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Me ouvem? Saindo som, direitinho? Tá? Tá legal? Certo. Bom, primeiramente, um prazer estar aqui falando com vocês hoje, né? Tive algumas semanas aí um pouco conturbadas, mas é um motivo de muita felicidade poder estar aqui hoje, nesse evento, né? O ano passado eu não pude vir, até me inscrevi, mas não consegui comparecer. E hoje estar aqui, gostaria de agradecer toda a organização. Realmente estou muito feliz de poder estar aqui, compartilhando um pouquinho daquilo que eu aprendi ao longo dessa pequena trajetória de tecnologia. Não tenho muito tempo ainda, não sou uma cria da tecnologia, mas migrei ao longo da minha jornada profissional para ela, tá? Gostaria de fazer uma provocação inicial com vocês. FinOps, assim como DevOps, que eu acredito que quem atua com DevOps aqui, pode pegar a mão? Ou tecnologia em geral. Tá. Eu entendo que quando a gente fala de transformação digital, tanto DevOps como FinOps, eles são pilares fundamentais dessa transformação digital, né? Essa potencialização que aconteceu nos últimos anos, né? Então, DevOps trouxe uma capacidade de entrega de resultados, aplicações, novos projetos muito rápido, né? Ele traz essa celeridade no processo ali de implantação do que a gente constrói de novo. E FinOps ele vem com o viés de manter toda essa inovação, toda essa parte disruptiva que a gente conseguiu construir com DevOps sustentável. Porque não adianta nada nós termos aplicações, produtos, novas features lançadas, se ao longo do tempo elas não forem sustentáveis, né? E aqui uma ideia que eu gostaria de trazer para vocês quem aqui consegue enxergar, olhando para a sua empresa hoje, enxergar como ela vai estar daqui a 5 anos, se ela vai se manter bem, se manter na ponta do mercado, se ela não se atualizar quanto a esses pilares, essas demandas, né? Se a gente parar para olhar e refletir por um momento, a gente vai perceber que, independente de onde a gente atue, da empresa, do tamanho da nossa empresa, a empresa vai ter que migrar com essa transformação digital para conseguir aí, alavancar e se manter líder do mercado onde ela atua. Pode seguir, por favor. Um pouquinho da nossa agenda antes de eu me apresentar, então a gente vai falar sobre o que é FinOps, sobre falar um pouquinho de uma introdução, alguns dados que eu trouxe para vocês para compartilhar, o motivo de FinOps ser tão importante hoje, ser um pilar de transformação digital. Vamos falar sobre um pouco do cenário, do DevOps ao FinOps, um pouquinho do que eu, como praticante de FinOps, tenho de ciúmes da cultura DevOps, né? Apesar de ter iniciado com DevOps, eu entendo que DevOps hoje já é uma matéria consolidada, isso não é discutível, mas nem sempre foi assim. Falar sobre uma evolução, uma linha do tempo, algumas fases, e uma atenção especial ali para um ponto que eu acho completamente interessante e que futuramente vai fazer sentido para todos vocês. E depois uma conclusão final. Pode seguir, por favor. Deixa eu me apresentar, para de ser mal educado, sou o Murilo Martins, tenho 36 anos, natural de Salto, aqui, do ladinho de Campinas, casado com a Tatiane, tenho 2 filhos, Matheus e Israel, e o motivo de eu ter falado aqui foram semanas conturbadas, é o Israelzinho que está no colo do Matheus. Passei as últimas 2 semanas no hospital, numa UTI neonatal com ele, então toda a minha preparação para esse evento foi lá, e graças a Deus deu tudo certo. Tivemos alta ontem, e o fato de eu estar aqui é um motivo de grande felicidade por causa disso, porque meus filhos estão bem em casa e eu posso estar aqui fazendo o que eu mais gosto, que é compartilhar um pouco do conhecimento, né? Não sou sabedor de tudo, mas isso aqui, essa comunidade, isso é uma coisa que me agrada muito, que tipo, é muito interessante para mim, como nós conseguimos nos organizar, coisas que não acontecem em outros ramos profissionais. Acho que vocês conseguem sentir isso também, onde vocês estão. Falando um pouquinho ali da minha trajetória profissional, em 2019, eu tenho um background na área de logística, então eu atuei por aproximadamente 10 anos com logística, e aí quando bateu a crise dos 30, né? Foi chegando perto dos 30 anos, eu falei, cara, isso aqui não está funcionando mais para mim, eu preciso mudar, eu preciso crescer profissionalmente, eu preciso fazer alguma coisa que mude realmente minha trajetória de vida, o que eu tenho de intenção, né, profissional, beirando ali um burnout na época.
eu comecei a me preparar e decidi migrar próximo dos 30 anos. Isso é uma coisa que tem acontecido mais comumente hoje, pessoas dando uma virada, virando a chave realmente profissionalmente falando, porque para aquilo que faz sentido para ela, né? Então decidi migrar, mudei de profissão. Eu já tinha toda uma base muito grande da área de dados, então iniciei como analista de dados na área de tecnologia, comecei a me desenvolver e foi aí que eu conheci DevOps, né? Lá em 2020, na Lynx, uma software house, não sei se vocês conhecem, do Grupo Stone. Então eu comecei a me aprofundar em DevOps, muito focado inicialmente na parte de automação, com uma grande capacidade ali dentro da companhia de desenvolver o aspecto cultural de DevOps, que é onde vai me trazer, vai fazer o link com o que eu pratico hoje em FinOps, né? Porque eu entendo que DevOps não é simplesmente uma posição, eu entendo que DevOps envolve toda uma cultura, uma maneira de se pensar em tecnologia, uma maneira de se fazer tecnologia. Então, eu aprendi isso lá atrás, quando iniciei na área de tecnologia. Desde então venho evoluindo. Hoje atuo como analista dentro da Builders, né, que é uma consultoria, trabalho dentro de um cliente do ramo farmacêutico no Brasil. Sou também instrutor da Cloud Basics Academy, uma escola de tecnologia online. Tive algumas certificações que eu trouxe aqui para falar um pouquinho da minha experiência, com um perfil de FinOps. É necessário que se tenha um domínio multi-cloud, que se conheça um pouquinho de cada nuvem, que entenda um pouquinho de DevOps, que entenda um pouquinho de segurança, que entenda um pouquinho de boas práticas de nuvem. E, especificamente, na área de FinOps, sou certificado como praticante, como engenheiro, como Fox analista e especialização em container também. Tá? Então, todo mundo aqui teve contato ou sabe o que é FinOps? Alguém aqui nunca ouviu falar sobre FinOps? Não? Então, vamos lá. Para você, especial, né? Pedro, né? Então, segundo a FinOps Foundation, que é a organização, assim como a Linux Foundation, FinOps é uma estrutura operacional, prática cultural que visa maximizar o valor comercial e da tecnologia da nuvem. O que significa isso? Extrair o maior valor possível de toda a tecnologia que nós estamos usando da companhia e fazer com que isso seja um diferencial competitivo dentro do mercado. De que maneira? Dando dados acessíveis para quem toma as decisões, quebrando silos, quebrando barreiras para que a comunicação seja assertiva entre as áreas, para você não ter ali um viés de análise da área financeira, que vai impactar com o time de engenharia, que vai impactar com o time de negócio, que vai impactar com o civil, que entende que aquele não é o caminho que deve ser tomado. Então, o FinOps é uma mudança cultural. Assim como o DevOps foi no passado, uma mudança de como pensar a tecnologia, FinOps vem com essa ideia também de tornar toda essa mudança, toda essa transformação, todo esse caminho mais sustentável e mais retilíneo, e não ter altos e baixos, não ter tantos picos. Tá bom? Aqui eu trouxe a exemplificação do triângulo. Muitos falam que é o triângulo de ferro, então nós temos negócios, finanças e tecnologia, com o FinOps no meio. Então, o FinOps é a cola que vai unir essas áreas, e quando cito tecnologia, são todas as cadeiras, tá? Não vamos deixar aqui parado só na engenharia ou na arquitetura. Todo mundo que está envolvido com tecnologia faz parte desse triângulo. FinOps é para a companhia toda, não é simplesmente só para os times ali tecnológicos, ou para os times de negócio, ou para os times de finanças. Então, todo o ciclo de desenvolvimento de um produto que vai passar ali, desde o time de estágio, por RH, jurídico, compras, times técnicos, negócios, C-level, todo mundo deveria conhecer um pouquinho os conceitos de FinOps para isso surtir efeito dentro da companhia. Tá? Eu falo que o pessoal até brinca comigo que eu sou evangelista de FinOps porque eu prego realmente essa questão da cultura. Tem que ser uma mudança de mindset e não simplesmente ficar ali em ações técnicas que são importantes, que vão reduzir custo, que vão mostrar ali na linha final aquele aspecto temos um bom resultado, reduzimos ali 10 milhões de dólares esse ano, excelente. Mas realmente essa cultura está impregnada, está implantada, é orgânico dentro das companhias? Então, FinOps também é sobre isso, assim como foi DevOps no passado. Pode seguir, por favor. Então, trazendo aqui, iniciando aqui falando sobre transformação digital, ela realmente mudou a maneira como nós vivemos, como nós entendemos, como nós observamos o mundo, de certa forma, a tecnologia.
Hoje, se a gente for pegar desde... Eu falo isso porque meu filho, às vezes, eu pego ele fazendo isso, o mais velho, que tem 11 anos. Ele vai fazer uma lição de casa, se eu deixo meu celular moscando ali, na hora que eu vou ver, ele está usando o chat GPT para fazer lição de casa. Chat, como que é essa conta? Então, hoje uma criança e um adulto, eu falo isso porque a minha sogra usa muito o chat GPT para pegar receitas, para fazer as coisas em casa, né? Então, desde a criança até o adulto, ele vai utilizar a tecnologia. E a transformação digital é a maneira como isso foi introduzido na sociedade, né? Então, eu entendo que é muito importante democratizar esse conhecimento, mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, que não tem que ter medo, mas sim mostrar para todo mundo que é possível fazer, que é possível conhecer, que é possível utilizar, mas de maneira consciente. Tá bom? Pode seguir, por favor. Aqui eu trago alguns dados para vocês terem a noção do que e do tamanho que é o mercado de cloud computing hoje. Nós estamos falando que em meados de 2010, um pouquinho depois do nascimento da Amazon Cloud, né? Amazon Web Services, que foi por volta de 2006, 2007, com os primeiros workloads ali de nuvem, nós tínhamos um investimento de cloud mundial de 68 bilhões de dólares. Pô, é bastante, né? 68 bilhões de dólares, lá em 2010 isso. Foi a primeira aferição que fizeram de investimento. Passados-se alguns anos, nós chegamos em 2025 com uma projeção até o final do ano de 81 bilhões de dólares, 810, bilhões de dólares de investimento no mundo, no que tange investimentos em cloud, em infraestrutura, data center e tudo mais. Com uma projeção pelo IDC e a Goldman Sachs, né, duas plataformas conceituadas, né, de pesquisa, e chegarmos a 2 trilhões de dólares de investimento em cloud computing. Está falando de uma bagatela muito grande de dinheiro. Tá? E o que impulsiona, vem impulsionando, e é um buzz agora, nesse período que a gente está vivendo, para esse nível de investimento? A transformação digital, que vem com uma dezena de pilares. DevOps transformou completamente como as coisas aconteciam. Antes eu demorava 1 mês para lançar um produto, hoje eu demoro dias, talvez horas, dependendo da organização que eu tenho dentro da minha companhia. Que a famosa IA, né? Que hoje todo mundo utiliza. Então, a IA vem também com o combustível, eu gosto de falar que a nuvem tornou-se o motor da revolução digital, né? E a IA é o combustível. É aquele combustível sólido, maravilhoso de um foguete que vai impulsionar esse investimento estratosférico em computação em nuvem. Trazendo aqui um pouquinho do nosso cenário, né? Então, nós tivemos esse boom, estamos passando por esse desenvolvimento frenético, por esse crescimento absurdo de investimento, né? Todo mundo olhando para a inteligência artificial, mas isso impacta os negócios de maneira muito grande. Então, toda essa transformação digital, toda essa evolução, digamos assim, de tecnologia, ela vai impactar como a gente vai fazer os nossos negócios. Ela vai meio que banalizar os processos manuais no sentido de escantear eles e começar a olhar para a automação. Foi aí que surgiu o DevOps, uma necessidade latente, porque eu não consigo mais ser disruptivo, eu não consigo mais construir coisas na velocidade que meu cliente pede, fazendo as coisas na mão. Eu preciso automatizar, eu preciso construir de maneira mais rápida, eu preciso validar, eu preciso testar e subir esse produto muito mais rápido, porque senão eu vou perder meu cliente. O DevOps surgiu a partir do motor, assim como o FinOps. Então, a maneira de fazer um negócio mudou. Assim também a tomada de decisão. Hoje, se eu não tiver uma boa gestão de dados para mim ter insights ali, para o meu stakeholder, para o meu líder, para o meu coordenador, para o meu gerente, para ele olhar aquele número, bater e decidir o que precisa ser feito, cara, fatalmente a gente está fadado ao fracasso dentro da companhia. Então, a disponibilização de dados faz com que se torne uma vantagem competitiva ser o mais rápido para tomar aquele determinada ação dentro da companhia. Não, pô, isso aqui não está funcionando, a gente precisa mudar. Vamos tirar o investimento desse produto e vamos colocar naquele, porque é ali onde a gente está tendo mais resultado. A gente precisa potencializar aquilo que está trazendo retorno para a companhia, né? E as relações diretas com os clientes, né? Então a gente fala aí de contato humano, só que hoje, através da tecnologia, a gente consegue fazer isso do outro lado do mundo, na tela do computador. Então isso torna um pouco mais
pessoalizado. Antes, muitas vezes, para você fechar um grande contrato, você tinha que, às vezes, pegar horas de voo para conseguir discutir isso cara a cara com alguém de alguma grande empresa. Hoje não. Hoje eu trabalho numa companhia onde a gente discute, agora, inclusive, essa época do ano é a época mais temida para os times de tecnologia, engenharia, começa a ficar com medo, fala, vamos cortar custo, vamos reduzir nosso budget aqui. Então, a gente hoje consegue discutir bilhões de dólares na mesa através de uma tela de um computador, o que torna muito mais rápido, muito mais, a gente precisa ter os dados muito mais assertivos para conseguir discutir isso na mesa com os times que tomam as decisões, tá? Então, coloquei uma frase aqui: o futuro dos negócios não depende apenas da inovação rápida, que foi o que DevOps trouxe, e, pelo amor de Deus, gente, eu sou um defensor ferrenho da cultura DevOps. Eu acho que mudou completamente como se faz tecnologia hoje, mas é preciso também se inovar com eficiência, ter essa responsabilização, e tem que ser sustentável a longo prazo. Não dá para a gente, tive uma ideia maravilhosa, estou construindo aqui uma aplicação que ela vai revolucionar o mercado. Excelente. Mas isso é sustentável? Vai ser eficiente? Eu vou conseguir sustentar essa arquitetura que você criou aqui durante 1 ano, durante 2 anos, ou eu vou começar a ter problema? Qual que é o ROI disso? O retorno sobre investimento dessa aplicação faz sentido? Então, tudo isso tem que ser pesado, tudo isso tem que ser balanceado. Não que não deva haver inovação, pelo contrário. Quando a gente consegue ter investimentos eficientes, ter essa responsabilidade no investimento, a gente consegue inovar muito mais, porque o dinheiro vai para onde realmente ele precisa ir. Tá bom? Enquanto isso, os pontos de atenção relacionados a essa questão de investir corretamente, investir com responsabilidade. Temos a questão da inovação. A governança, ela nunca vai acompanhar a inovação. A inovação é assim, gente. DevOps trouxe isso. Em horas a gente sobe novas aplicações, uma feature nova, a gente muda as coisas, e a governança não consegue acompanhar, porque a governança demanda tempo. Ela exige que você construa processos, conceitos que precisam ser testados para ver se fazem sentido, né? Então, exige-se muita atenção para que a gente não perca o foco nos investimentos. A questão do custo. Inovação é maravilhoso, mas se os custos não estiverem muito bem alinhados, controlados, muito bem geridos, você pode falir uma empresa, tá? Dependendo do tamanho do porte dela. Quando a gente teve a migração para a nuvem, né, lá na década de 2010 até 2020, tem casos de muitas empresas pequenas que fecharam as portas por gastos com nuvem. Elas não conseguiram manter aquilo. Elas acharam que seria uma oportunidade, talvez, de melhorar a performance dela do mercado de crescimento, só que quando começou a chegar a conta de nuvem, sem gestão, sem governança, complicou. Eles não conseguiram arcar com aquele custo. Teve que dar, ao invés de dar 1 passo para trás, deram 10 passos para trás. Tá? Então é muito importante olhar para a questão de custos quando se fala de inovação. Um outro aspecto muito importante, se você não falar, pô, esse cara tá... O que ele está falando de impacto ambiental, né? Então é um outro aspecto que ainda não é não se tem muita ênfase, mas eu entendo, e pelo que eu observo de fóruns, vamos falar de Fórum Econômico Mundial, de ONU, começa a ser uma preocupação. No Brasil, agora a gente vai ter a COP30, se não me engano, né? Que vai ser em novembro, mês que vem, que vai falar muito sobre a questão de sustentabilidade. Então, é uma coisa que se deve ter atenção, e quem começar a sair na frente, olhar para isso, começar a entender, pode ser que, quando começar a ser exigido, começar a ser realmente um diferencial, a gente já esteja mais maduro nesses conceitos de sustentabilidade. Seguindo aqui, como eu falei, os ciúmes que eu tenho como praticante de FinOps do DevOps é sobre isso, né? Então, há 10, 12 anos atrás, apesar de DevOps ser criada por causa de uma dor, não se sabia se ia dar certo, correto? DevOps foi uma coisa que surgiu a partir de problemas que se tinham, mas era muito novo. Pô, isso aqui não vai dar certo. Existia muita resistência. Pô, eu faço assim há 10 anos, eu não vou mudar porque está dando certo do jeito que eu faço. DevOps, com o passar do tempo, se mostrou que é muito mais eficiente
a maneira, a cultura de se criar, de se construir aplicações é muito mais eficiente do que outrora. Então, ele se provou correto ao longo do tempo. E FinOps, ele visa isso, na minha opinião, né? Então, o DevOps ele é consolidado hoje. Ninguém vai questionar, pô, eu preciso de uma estrutura de DevOps robusta, eu preciso ter aqui 2, 3, 4 heads aqui para controlar essa estrutura, para fazer toda a automação que eu preciso, para construir aqui meus pipelines, para deixar tudo redondinho, bonitinho. E a ideia de FinOps é justamente isso. DevOps quebrou alguns silos que existiam entre a operação e o desenvolvimento, e FinOps quer fazer a mesma coisa, quebrar esses silos, quebrar essa resistência, quebrar essa ideia de que não se pode fazer de maneira diferente alguma coisa. Só que envolve as questões financeiras, então a gente vai envolver a área financeira, a gente vai envolver as áreas de negócios, que são os tomadores de decisão, os caras que assinam o cheque ali no final das contas, e incluído, volta os times de tecnologia para o meio, porque são eles que fazem a coisa acontecer. É o DevOps, é o SRE, é o desenvolvedor, todo esse time técnico, ele é fundamental para que a execução de FinOps ela seja feita de maneira excelente, né? Assim como o DevOps mudou o time to market, que é essa entrega rápida, essa entrega de qualidade de valor, FinOps quer fazer através da eficiência, de ter um investimento sustentável no médio e longo prazo, para realmente contribuir em larga escala com a transformação digital. Trouxe aqui uma linha do tempo aqui, apenas para ilustrar para vocês. Nós temos aí uma era pré-histórica, que hoje não existe mais, estou brincando, tem muita empresa ainda, principalmente bancos, que mantém ali os seus data centers ali a todo vapor. Então, antigamente, eu coloquei o parâmetro de 2025, tá, gente? Mas isso pode variar dependendo de como você analisa. 2005, desculpa. O host tradicional, aquela aquisição robusta de servidores para as empresas. Então, fazia um investimento muito alto de CAPEX para comprar o meu servidor ali, para ter ele ali fisicamente na minha empresa. Tinha-se um investimento com toda a infraestrutura de manutenção daquele recurso físico, segurança, porque se alguém puxasse um cabo lá, ia dar um problema muito grande para a companhia, né? Então, toda essa parte de gestão de infraestrutura era feita pela empresa. Aí passamos para a área de cloud, ali após 2005, 2006, com o surgimento da AWS, principalmente, né? Que foi ali o precursor ali da questão da nuvem. Então, trouxe o modelo PaaS-Go, né, de pago conforme você utilizar, e provou que era viável aquilo. Poxa, isso aqui faz sentido. A gente não precisa ficar gastando milhões de reais com recursos físicos, sendo que eu posso comprar capacidade de computação, de armazenagem, de rede, para mim poder fazer o que eu preciso fazer, e quando eu parar de usar, eu cancelo aquilo e sou pago por aquilo que eu usar. Então a AWS vem com essa inovação e se torna viável, né? Aí isso se expande, ganha-se maturidade com o State of the Cloud, a questão da estratégia que eu falei que muitas empresas pequenas quebraram do Cloud First. Isso existe até hoje, só que hoje com uma atenção muito maior para a questão financeira. A empresa onde eu atuo mesmo, ela tem alguns produtos, a gente está numa migração gigantesca agora de toda a parte de analytics, saindo de Amazon, indo para Google Cloud. Então, só que isso hoje muito bem metrificado, muito bem analisado, muito bem estudado, sabendo que para onde eu vou levar os meus recursos, eu vou ter algum tipo de ganho, algum tipo de eficiência maior. Então, não é simplesmente investir em cloud e vamos ver o que dá. Hoje é muito bem estudado essa parte, porque já foi comprovado que se não for feita uma análise séria, uma análise que envolva um grande histórico de informações, vai dar ruim. A empresa vai ter um rombo financeiro. Tá bom? Ainda mais se tratando de grandes empresas. Seguindo aqui para o nosso robô, depois da era de cloud, eu não consigo definir, mas eu falo que isso aconteceu há uns 5 anos atrás, tá? Essa revolução da IA, onde se começou a falar, lógico, isso já existem citações de IA desde 1960, tá? Mas isso se filmes, falando de filmes, eu adoro Interestelar. Alguém gosta de Interestelar aqui? Eu sou apaixonado por aquele filme.
E eu falo que aquele robozinho é a exemplificação da IA. E foi em 2014, né? Faz muito tempo isso já. Então, foi quando aconteceu essa revolução, uns 5 anos, que se tornou mais democrático, aquilo que eu falei da criança e do idoso já utilizar a inteligência artificial. Então, aqui vem investimentos pesados em GPUs, que vão trazer uma capacidade de processamento alta. A gente está falando da expansão, da quantidade de máquinas, os chats GPTs da vida aí, que agora tem 1 milhão, você nem sabe qual que você usa mais agora, fica testando cada dia um para você melhorar a sua performance. Quem não utiliza aqui está mentindo, tá? Porque eu uso no meu dia a dia, tá bom? E uma coisa que eu acho que é muito importante é o interesse acadêmico e industrial. Isso traz o quê? Traz teste, traz desenvolvimento, traz uma maneira diferente de olhar para a tecnologia. Isso se torna, como eu posso dizer, democrático. E é isso que eu entendo que a transformação digital está fazendo com a população em geral. Democratizar ferramentas que outrora só eram utilizadas em alguns cernes específicos da sociedade. Tá bom? Chegando ali em 2025, nosso ano, falando de futuro sustentável, né? Mas, pô, o cara veio falar de FinOps, está falando de sustentabilidade, eu não estou entendendo nada. Hoje, se tem uma necessidade, uma demanda energética, igual lá na frente vocês vão entender o que eu estou falando, muito grande de geração de energia elétrica para poder suportar essa revolução que aconteceu, tanto de cloud quanto de IA. Isso é uma coisa que vai impactar o nosso futuro de maneira muito grande. Então, já se está começando a olhar para isso. Porque pode ser que chegue ali na frente, nós não consigamos ter energia elétrica suficiente para suportar o processamento de dados, das informações que são necessárias para conduzir IA. Um outro aspecto muito importante, alguém que já ouviu falar em GreenOps? GreenOps o que é? Operações verdes, né? Abrasileirando. Nada mais é do que olhar para toda a arquitetura, todo o processo, toda a engenharia de uma determinada aplicação em caráter sustentável. Ou seja, esse código ele está energeticamente otimizado, ou seja, ele está consumindo o mínimo possível de energia, ele está alocado, mais para frente eu vou citar, as workloads desse projeto, dessa aplicação, estão alocados numa região na cloud onde a aquisição de energia ela é limpa, ela é sustentável. Então, tudo isso envolve essa filosofia, essa ideia de GreenOps. Só dando um pouco mais de ênfase nos últimos 3 temas. A fase 1 era do cloud, então nós temos inovação sem limite, lançamento de produto a todo instante, testes massivos, rápido, fazendo com que qualquer produto esteja muito rápido, apto a ser executado dentro do mercado. E aqui é a cereja do bolo que eu acho que da inovação que a cloud trouxe. A escalabilidade e a flexibilidade para conseguir consumir apenas aquilo que a gente precisa. Isso é o que foi disruptivo na construção do pay-as-you-go, do uso sob demanda de nuvem. É poder usar só aquilo que eu quero, eu escalo toda a minha arquitetura, todos os meus recursos, eu não quero mais, eu reduzo. Eu não preciso mais ter custos de longo prazo com servidores e tudo mais. Tá bom? Um exemplo claro que está chegando, batendo as portas, a Black Friday. A gente já começou lá onde eu trabalho a olhar para os custos da Black Friday há 2 meses atrás, a fazer projeção, a fazer teste de carga, a fazer teste de estresse ali, para poder entender como que vai se comportar quando chegar a Black Friday, porque a gente sabe que são 2 dias infernais para quem trabalha com tecnologia de varejo e tudo mais. Tá bom? O que trouxe também cloud, desafio, gestão financeira. Controlar toda essa inovação, todo esse crescimento de consumo, né? E como eu já citei algumas vezes, se não controlar, vai gerar surpresa, vai gerar custos desnecessários, a gente vai esquecer um monte de workloads lá, um monte de recursos na nuvem. Quem aqui nunca deixou um EBS lá solto, lá, né? Perdido lá? É mentira, tá? Porque todo mundo faz isso quando está começando. E a gestão financeira é muito importante para que a gente consiga ter saúde nos nossos processos, ter saúde em tudo aquilo e dar credibilidade para o nosso trabalho. Então, quando eu falo de FinOps dentro do ambiente de transformação digital, acoplado a DevOps, é sobre isso.
pensar de maneira diferente, agregar valor àquilo que você entrega. Você pode ter certeza, e eu tenho experiência própria disso. Se você chegar para a sua liderança e falar, pô, eu fiz isso e isso por causa disso, porque eu estou pensando que a gente consegue consumir 70%, o pico de processamento aqui dessa aplicação vai bater 70%, a gente não vai ter risco de queda dessa aplicação. Então, economicamente, esse size de máquina é mais interessante. O cara vai falar, pô, você está pensando no custo? Isso é extremamente... Cara, é 2, 3, 4 passos à frente do que as pessoas praticam hoje. A gente estava batendo um papo aqui inicialmente, né? Estava até falando com o Guilherme sobre isso. Hoje o pessoal sobe recurso e, desculpa a palavra, dane-se. Vamos inovar, vamos ser disruptivos, vamos criar coisas novas, e acaba que você tem um custo desnecessário, né? Então, essa questão do custo é extremamente importante. Falando, o que FinOps vai agregar aqui na área de cloud? Ele vai agregar em performance. Ele vai trazer essa quebra de silos, ele vai contribuir para que as equipes multidisciplinares sejam formadas. Então, eu vou trazer para a mesa um engenheiro, eu vou trazer um arquiteto, eu vou trazer o cara de SI, para ele garantir que tudo aquilo que eu estou fazendo, que a redução de custo, ela esteja compliance e não impacte as questões de segurança da minha companhia. Eu vou trazer o cara de negócios para explicar para ele o porquê que eu tenho que fazer tecnicamente daquele jeito. Então, essa formação de equipes multidisciplinar, não muito diferente do que DevOps já fez há 10 anos atrás, só que agora com um viés mais financeiro e de sustentabilidade para o negócio. Então, a adoção dos dashboards com custos granulares, que ela vai envolver a questão dos dados, ter dados objetivos, dados rápidos, dados assertivos, acima de tudo, para ter credibilidade naquilo que você está falando, para, consequentemente, tomar decisões assertivas. E agora a briga com os DevOps aqui da vida, a questão da governança, alocação de custo com tags, né? Acho que quando o cara de DevOps vê o cara de FinOps e fala, puta, lá vem aquele cara falar de tag para mim de novo, não aguento mais. Eu não consigo taguear aquele recurso. Nós sabemos, mas a gente precisa que essa cultura de identificação, de alocação, ela esteja entranhada nos profissionais de tecnologia, principalmente de DevOps, de engenharia, de arquitetura ali. O pessoal que faz realmente a roda mover ali, precisa ter esse entendimento e, cara, quando não dá, criar soluções junto com o time de FinOps, junto com o praticante de FinOps, para que a gente consiga sair do outro lado, identificar onde estamos gastando, como estamos gastando e com o que estamos gastando, né? Pode seguir, por favor. Aqui na fase 2, a revolução da IA, como eu já citei lá atrás, modelos generativos, criando novos canais, automação dos copilots. Eu confesso que sou ocupado, eu utilizo um monte deles no dia a dia, e a personalização ali das recomendações dos modelos. O que ele traz? O impacto financeiro, como eu já citei. A IA é uma ferramenta extremamente poderosa, só que eu tenho um exemplo que um especialista que trabalha comigo, que ele fala que é um cavalo indomável, tá? Se você utilizar a IA sem gestão, sem controle, cara, você fatalmente vai tomar um monte de coisa. Você vai cair dele. Não tem como você não ter controle para utilizar a inteligência artificial. Então você vai fatalmente ser mandado embora da sua empresa porque você vai causar um rombo para ela. Porque a potência disso é muito grande. A gente está falando aí de treinamento de modelo, demanda de cluster de GPU que são extremamente caros, tá? Inferência de dados em tempo real e uma série de outras coisas. FinOps tenta trazer um norte real para isso, como uma bússola, né? Independente de onde você esteja, ele está apontando para o norte para você saber para onde você tem que ir. Então, right sizing dinâmico, o pessoal de DevOps aqui, vamos reduzir a size dessa máquina. Não pode. Pode sim, não dá. Está demonstrando aqui que dá na observabilidade. Start-stop de máquina, que é uma coisa que parece banal, mas quando você entra numa empresa nova e ela não pratica FinOps, cara, é um mar de rosas por causa de FinOps. Ele se torna o melhor profissional do mundo, porque ele tem oportunidades infinitas ali dentro. E o profissional que hoje atua e ainda consegue, ainda não olha para isso, olhe para isso. Vocês vão entender que tem muita oportunidade ali dentro. Alocação de custos granulares, para a gente conseguir medir o retorno sobre investimento das nossas aplicações, dos nossos projetos. Isso é muito importante. E FinOps vem com essa bússola direcionando. Agora chegamos na parte de futuro sustentável, né? Então,
exemplificando um pouquinho para vocês aquilo que eu falei anteriormente. Green Ops, né, que são as operações verdes. Então, a migração de workloads para regiões de energia sustentável. Então, hoje na GCP, que é a cloud que eu tenho mais familiaridade, quando você entra lá, você vai sobre um recurso, ele já aparece a folhinha verde lá, demonstrando que aquela região que você quer subir aquele recurso, ela é ou não sustentável, né? Então, é muito importante olhar para isso. A questão dos recursos serverless, para reduzir consumo ocioso, realmente só utilizar aquilo que precisa ser utilizado, depois ele cai através de inteligência, né, de scripts. Falando sobre pressões externas, a parte de regulamentação, ESG, que é o Environment, Sustainability Governance, que vai falar sobre meio ambiente, sustentabilidade e governança, né? Então, hoje isso não é muito falado, mas futuramente vocês podem ter certeza, pode escrever na pedra. Logo mais, as exigências sobre a área de ESG vão se tornar mandatórias dentro das empresas. Então, comecem a olhar para isso desde já, porque ali na frente vocês vão falar, pô, aquele cara lá que estava falando sobre sustentabilidade num evento de tecnologia tinha razão. Automaticamente, os investidores vão começar a investir nas empresas que olham para isso, e os consumidores vão começar a olhar para a empresa que tem esse selo verde e falar, não, essa empresa olha para o meio ambiente, então eu vou comprar dela. Não vou comprar da outra, ela não é que polui. É mais ou menos essa ideia que funciona no mercado. Por último, o Finops traz as estratégias, em conjunto com os times de sustentabilidade, para promover e tornar isso orgânico dentro da companhia. Tá bom? Pode seguir? O que eu falei para vocês de sustentável. Aqui é um gráfico da projeção de consumo energético para 2030. Então, a IEA, que é o International Energy Agency, projetou que até 2030 o consumo dos data centers energéticos ele vai saltar de 415 terawatts para 945 terawatts ano. Isso significa que simplesmente os data centers do mundo vão ser, se fosse um país, o 7º país que mais vai consumir energia no mundo. Não tem como brigar com a China, né? Tem muita gente lá. Então, isso é muito grande, tá, gente? Isso aqui, a gente está falando de 3% do consumo de energia mundial. De tudo que existe no mundo de energia, os data centers vão ser responsáveis por 3%. É muita coisa. Só para vocês terem uma base, o que significa um terawatt consegue abastecer 416 mil casas aqui no Brasil, durante um ano. Ou seja, o consumo energético é absurdo. Tudo isso impulsionado pela IA e pela transformação digital. Tá bom? Chegando ao final aqui do nosso bate-papo, então, como eu já falei desde o início, o DevOps ele consolidou a forma como a gente constrói softwares hoje em dia, mais rápido, melhor, mais eficiente, sem erros, tá? E o FinOps quer fazer a mesma coisa, de certo modo, né? Por isso que eu falo que a gente tem um pouquinho de ciúmes do DevOps, quer consolidar e fazer com que essa transformação seja sustentável a longo prazo, ela seja eficiente também, mas que ela possa se manter e não tenha picos e quedas, picos e vales muito acentuados, tá bom? Aqui, por final, eu gostaria de trazer para vocês, Cláudio nos trouxe a velocidade, a IA nos trouxe a inteligência, e GreenOps e toda essa questão sustentável, ela quer trazer uma longevidade para os nossos recursos e para as nossas aplicações. Então, olhem para isso, olhem para a FinOps como uma oportunidade de evoluir, de agregar valor em tudo aquilo que você entrega e tenho certeza, de experiência própria, que vocês vão tirar muito proveito e vão ter grandes resultados quando vocês começarem a olhar para a FinOps dessa maneira. Tá bom? O que eu tinha para passar para vocês é isso. Meu nome é Murilo Martins. Procurem o LinkedIn, telefone, e-mail, fiquem à vontade. Vou estar à disposição aqui depois se alguém quiser bater um papo. Mas o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Estou aberto a perguntas. Silvio, ficando muito obrigado aqui. Um prazer mesmo estar aqui com vocês, viu? Pessoal, perguntas para o Murilo? Alguém? Precisa do microfone? Precisaram. Você falou que o FinOps, né, ele vem com essa quebra de cultura, essa questão também de ser, como você falou, mais size das máquinas. Tem duas perguntas, né, para esse contexto.
se você tem alguma dica de como que a gente quebra essa barreira, entende? De convencer as pessoas, a gestão. Eu acho que hoje está mais fácil a questão de você conseguir demonstrar valor, tá? Porque hoje, quando você faz uma análise de um recurso e você consegue demonstrar que aquele recurso ele consegue ter a mesma performance utilizando, às vezes, um size de uma máquina um pouco menor, ou seja, vai ter um custo menor, ele não vai quebrar a sua aplicação, ele vai continuar demonstrando a mesma performance, você consegue metrificar isso. Então, FinOps é muito disso, de negociação, de convencimento, só que você precisa demonstrar isso em dados. Então, eu acho que se basear em dados assertivos, dados que sejam ali muito bem estudados, né? Não sei se você atua diretamente nisso ou talvez trazer as pessoas que têm essa facilidade na análise de dados e demonstrar valor através de números. Eu falo que toda a história contada com números, ela não tem como você negar. Não tem, é impossível você falar que você vai reduzir R$1 milhão no ano se você fizer uma melhoria e o seu chefe, o seu líder, ele vai falar, não quero que faça a melhoria. É deixar dinheiro escorrer pelo ralo. Então, e a questão de FinOps é isso. Você insistir. Fechou a porta a primeira vez? Dá um tempo, deixa ele respirar, volta, joga umas iscas lá, falou, você viu aquilo lá? Pô, você viu tal empresa? E é de convencimento. É um processo de formiguinha. Fala que é muito de mudança cultural. E a gente sabe que as pessoas, o ser humano, ele tem resistências, né? Faz isso desse jeito, está dando certo, não vou mexer nisso. Mas às vezes a gente tem a oportunidade de melhoria. Então é muito de convencimento mesmo. Uma pergunta também. Você tem algum material, algum livro que você referencia para essa parte do FinOps? Tem. Inclusive está vendendo aqui, já lê lá. Ele é o Cloud FinOps, que é do J.R. Storment, se não me engano, que é um dos fundadores da FinOps Foundation. É um livro que ele vai trazer do A ao Z para você, para a pessoa leiga, que nunca falou sobre cloud, que nunca entendeu. Ele vai trazer conteúdo para você entender, começar a praticar e começar a ter práticas avançadas dentro de FinOps. Então, é muito... E a FinOps Foundation, né? FinOpsFoundation.org, .com, ela tem todo um material, ela traz muito conteúdo, muito rico. A comunidade de FinOps no Brasil hoje ela é muito avançada, tem conversas quase quinzenais, o pessoal troca ideia de como fazer, de como melhorar, de como não fazer, do que deu certo, do que deu errado. Então é muito da comunidade, eu falo. Quem tem interesse, procura, busca informação sobre a Fundação FinOps, que vocês vão ver que tem muita informação ali que vai ajudar vocês no dia a dia. Obrigado. Você falou sobre a questão de conseguir dividir os custos, né? Conseguir segregar o que é Alocação para cada consumidor. Você já enfrentou esse desafio algum dia na sua empresa? Porque, no meu contexto, a gente começou essa parte de FinOps agora. Eu estou mais na parte de DevOps, mas veio também... Sempre tem um escolhido, sempre tem um que é sorteado. Exato. E a minha empresa é de 8 anos com cloud. Nunca foi pensado nisso, como sair do zero. Vai ficar rico lá, tá? Então, como é que A alocação, ela passa por várias fases. O primeiro passo da alocação assertiva de FinOps é identificar. Então, você precisa saber, de alguma maneira, o que aquele recurso está fazendo ali, quem que colocou aquele recurso ali. Então, você vai fazer uma extração de dados, uma análise muito robusta de dados. Aí, a partir daquele momento que você sabe o que é, você vem com a identificação. Literalmente, colocar uma etiqueta em cada recurso. Então, eu sei que tem recursos compartilhados, que tem Kubernetes, que tem container, que não é tão simples isso. Mas hoje existem métodos e ferramentas que conseguem fazer isso. Talvez não em 100%, mas eu falo que 95% de qualquer workload, de qualquer companhia, ele vai ser possível você taguear, independente, talvez, ou de uma maneira, ou de outra. Mas é um passo a passo. Fazer uma análise para saber o que eu tenho de informação, passar por um processo de identificação, que é fundamental. O tagueamento é um dos pilares de FinOps para você conseguir
Enxergar o custo e, a partir do momento, reduzir. Se você não identificar, você não reduz. O que eu não enxergo, eu não consigo otimizar. Então, é muito isso. Passar por essas fases, tá? Depois, se você quiser, eu posso até disponibilizar alguns materiais que a própria Fabs Foundation tem. Tá bom? Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Posso fazer pra gente? Pode falar. Não tem tempo essa história que o pessoal todo mundo para cloud e computing, Uhum. e foi para cloud e computing depois da pandemia. Sim, sim. E aí o que aconteceu? Todo mundo foi às pressas, né, sem pensar em segurança, shift to dev, Isso. A bagunça sem toda. pensar em outros casos e até FinOps, que a gente está falando. Uhum. Aí como se encararia, por exemplo, um profissional, por exemplo, eu tenho 3 anos de experiência com DevOps. Eu estou percebendo, assim, nos processos seletivos que eu participo, o pessoal está muito perdido, assim, em relação ao que é a chave profissional, entendeu? Por exemplo, se eu faço processo de inglês, tudo, né? Mas mesmo assim, o pessoal parece que consultoria, né? Uhum. Estão perdidinhos, assim, de questão de Perfil profissional, né? perfil profissional, Sim. e questão de custo. Sim, sim. Exatamente. Então, assim, como se enxerga essa parte do FinOps para agregar valor para quem está de fora? Eu acho que o perfil profissional técnico de DevOps, ou seja qual for, é muito interessante você demonstrar, às vezes, numa entrevista. Quando eu faço entrevista, eu tento demonstrar isso. Esse conhecimento sobre como você pode agregar valor para aquela oportunidade, né? Pô, eu tenho domínio sobre gestão de projetos que envolvem redução de custo. E hoje a gente tem materiais de FinOps que vão conseguir te dar essa base. Talvez você não se torne um expert se você não se aprofundar, não se debruçar sobre o tema, mas uma base para você conseguir, em questão de convencimento, de demonstrar valor mesmo para a oportunidade, através dessas informações, você já vai conseguir fazer isso. Eu perguntei isso porque, assim, eu senti, lógico, por ética, eu não vou falar o nome de empresa, de pessoas. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa está com uma stack lá, com Azure DevOps, perfeito. Sim. Só que a pessoa, eu falei, na hora eu já encaixei e falei para a pessoa, qual é o principal problema, o principal dor sua é custo? É custo, nós acabamos de assumir aqui com uma nova gestão, o problema é custo. Mas será que eles estão fazendo um papel de casa, o FinOps ali? É justamente Entendeu? sobre isso. Existe. Assim, já estão com posicionamentos, sabe, envoltos, estão querendo usar para outra nuvem, vamos dizer, lógico, nada contra a hora. Vamos dizer, a Microsoft já tem uma base, uma fundamentação mais melhor para tratar de alguns casos, né? E você vai ter que mudar todo o seu workload, tudo para outra nuvem, fazer tudo. Existe muito esse problema com o perfil, né? Justamente as empresas elas acham que se mudar vai resolver os problemas. E não. Exatamente. Se não estiver organizado no A, não vai estar organizado no B. A Microsoft tem um dos caras que eu acho que é o maior gênio no Brasil, que é o Fábio Rara. Quem puder, siga ele no LinkedIn. É o cara que realmente pensa fora da caixa. É o gênio de FinOps aqui no Brasil, esse cara. Sigam ele porque vale a pena. Última pergunta. Bom, você mencionou rapidinho sobre arquitetura, né? A estrutura das aplicações. A gente sabe que em empresas pequenas, né, não tem tanto um cara específico só de DevOps ou FinOps. É normalmente um cara de desenvolvimento que ele é o full cycle. E ele pega e faz tudo, né? Sim, justamente. Faz tudo ali. E a gente, nessa questão, às vezes a questão arquitetural, o cara está desenvolvendo e começa a desenvolver tanto questão de IAC, ou no próprio desenvolvimento da aplicação. Né? Pode começa a ficar um pouco aquele macarrão, isso começa a criar mais custo, maior demanda de máquina. Como é que você vê que a gente pode colocar o FinOps nessa questão de cultura, sabe? Não tanto em cloud, mas a cultura do De desenvolvimento. boas práticas de desenvolvimento. Isso, é justamente isso. O que eu falo é que o FinOps tem que iniciar lá no mais extremo da esquerda, da ponta esquerda do fluxo de desenvolvimento. Tem que ser discutido no início. Vamos construir essa arquitetura nova, essa aplicação nova? Vamos, tá. Qual que é o custo para mim subir determinado recurso?
como que isso vai impactar na performance da minha aplicação? Então, é sobre mudança de mindset. É sobre instruir desde do estagiário. Ele precisa olhar para uma boa prática financeira dentro da construção de um software, de uma aplicação. Porque senão, se eu deixar para olhar para a questão do custo, para a questão do FinOps, na hora que eu tiver com a aplicação rodando, vou ter muito mais trabalho. Se eu começar certo, o trabalho vai ser mínimo de ajuste no meio do percurso. Entendeu? É como quando a gente está hoje, tem muitas empresas, como o amigo colocou, que já estão com grandes workloads. É como trocar os 8 pneus de um caminhão em movimento. É complicadíssimo. Você tem que convencer uma centena de pessoas que aquilo precisa ser realizado para você ter um impacto grande. Quando você está no início do processo, é fácil. Você está em teste, você pode errar. Então, eu enfatizo que toda e qualquer ação de FinOps tem que começar no início do projeto. Tá? E essa é uma briga que a gente tem internamente por todos os lugares que eu passei, porque o pessoal não convida o time de FinOps. Esses caras vão querer cortar nosso dinheiro, não vamos chamar eles não. Mas não é isso que acontece. Tá? Não é uma dor exclusiva, é geral, tá? Mas precisa ser falado de FinOps no início de todo o projeto. Obrigado. Obrigado, gente. Uma salva de Prazer, viu? Ah, A forma de agradecer. obrigado. Eu que agradeço. Cara, Prazer, viu? Tirar a fotinho com vocês. Lindo. Obrigado. Parabéns pela Peguei o organização. símbolo. Vou ficar eu. Eu vou embora só depois do almoço, só, porque eu tô com o bebezinho em casa, mas vou ficar mais um pouquinho. Tá bom? Não precisa bater um papo. você vai conversar com ele. Prazer, viu? Naturalmente, você é de salsa. Sou de salsa, sou de salsa. Tudo e tudo. Ah, pô, que legal.